A graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos, São Luís, Maranhão, Brasil, abrindo o 8º vídeo da série As Seitas e Suas Heresias. Lembrando que temos que amar os irmãos das seitas, orar por todos. A nossa missão aqui não é pregar o ódio, a divisão, a facção e apontar a todos ou envergonhar a muitos. Atribulados ficarão e alguns inflamarão seus corações, porque são obstinados e com as mentes cauterizadas por aquela seita, por aquela, abre aspas e fecha aspas, igreja, o grupo, a associação secreta, por sua seita oriental, por sua seita que segue profetas que tiveram visões, como Ellen Goldwhite, ou como Joseph Smith, ou como Russell. Nosso estúdio aqui é tudo ao vivo, nada é editado. Até as propagandas a gente tem que virar para poder passar. Mas o importante é que nós vamos pregar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo. Então, como eu falava agora há pouco, muitos seguem a uma teologia catastrófica, uma teologia distorcida, de alguém que teve uma visão no passado, um grande teólogo, um homem muito estudioso, uma mulher muito estudiosa, um grupo de teólogos que tiveram sonhos, revelações, apareceram anjos como Moroni para os mormons. Só que a Bíblia vai dizer que temos que ter vigilância e discernimento espiritual para discernir o que é um demônio ou o que é a palavra de Deus, que é o maior espírito de profecia, ou algo profético vindo da parte de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar, de Gênesis a Apocalipse, que muitos profetas surgiram, falsos profetas. E a volta de Jesus, a parousia, o arrebatamento da igreja, e todos os termos gregos para escatologia e para os últimos dias, a Bíblia vai nos dizer que muitos apostatariam da fé. Eu sempre repito isso, com doutrinas de demônios na mente. É a Bíblia que diz. Abra sua Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 14. Está escrito: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 14. Agora vá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então vejamos aqui 2 versículos da palavra de Deus, que o primeiro diz para você não ser inconstante, agitado por todo o vento de doutrina. Está num barco e vai se agitando com qualquer vento. Use uma tipologia, uma simbologia, e você também tem que se apresentar como obreiro aprovado. Eu participei de um culto numa igreja, de uma pastora amiga, levado pelos irmãos. Foi um excelente culto, uma excelente palavra, mas eu sempre identifico, e não vou comentar ser antiético. Posteriormente, tiver mais amizade, a gente pode fazer uma exortação. Porque existem ministérios, doa quem doer, onde homens e mulheres são levantados para trazer avivamento e despertamento. Eu sou pequenino, para outros ministérios.
Então, no dia que eu tiver amizade, eu vou falar para a amada pastora que num culto de 2 horas não pode ter 17 louvores ou 17 apresentações, jogral, louvores, porque aí, quando chega na hora da palavra, querem dar 15, 20 minutos. Graças a Deus, neste culto não, foi mais de 1 hora de palavra. É porque a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que traz avivamento, a palavra que traz despertamento espiritual, a palavra vai nos fortalecer para não cairmos nesses ventos de doutrina, a palavra vai nos enriquecer para termos discernimento espiritual quando for profecia da parte de Deus e quando não for, discernir quando é uma palavra que está embasada na Bíblia Sagrada, como o apóstolo Paulo citou a igreja de Bereia. Os bereanos examinavam a Escritura, comiam Bíblia, não no sentido literal, mas velavam por essa palavra de dia e de noite. Eu sempre falo isso. E a igreja continua na ignorância espiritual. Eu participei e vi dentro do meu ministério, de onde fui formado, pastores, obreiros pregando contra a teologia. Eu vi. E já fui em várias igrejas onde as pessoas acham que teologia é um problema para a igreja. Não, irmão. A falsa teologia, a falsa doutrina, as distorções bíblicas e as heresias, a heresiologia, que é um ramo da teologia, a apologética, a defesa da fé, esses conhecimentos à luz das Sagradas Escrituras, onde homens e mulheres cheios do Espírito Santo se dedicam na palavra de Deus para nos dar um apoio, um suporte. E Deus usa grandes escritores, homens e mulheres de Deus, para nos auxiliar no estudo da Bíblia Sagrada. Lógico que não devemos tirar a Bíblia de forma nenhuma da cabeceira da nossa cama. Não devemos, eu particularmente acho, desculpa aos irmãos, ridículo você puxar o celular e abrir Bíblia em culto. Bíblia é impressa. Mas sem ignorância está chegando tecnologia. Existem coisas à luz da Bíblia Sagrada que são atemporais. Essa palavra de Deus impressa nunca vai ser substituída por um celular. Então, você tem que ter a palavra de Deus guardada no seu coração, e essa palavra junto contigo, a Bíblia Sagrada, carregada, lida, estudada, examinada e velada. Então, hoje, para nós combatermos as seitas e heresias, e 10 minutos, que os vídeos são só de 10 minutos, não dá para falar muita coisa. E no próximo vídeo eu já vou mostrar uma pequena seita que foi fundada por 3 brasileiros, e ela está crescendo absurdamente, porque é uma seita de homens e mulheres heréticos que vão contra a igreja. Então, para eles que são desigrejados, contra as denominações que eles chamam de sistema religioso, quanto você professar a fé congregando numa igreja, indo, tendo um pastor, tendo uma liderança, tendo os departamentos da igreja, departamento de oração, departamento de mocidade ou juventude, rede de jovens, círculo de oração, escola bíblica dominical. É uma comunidade onde vai o propósito da comunidade evangélica, é adorar a Deus sobre todas as coisas, é estudar a palavra de Deus, é ter comunhão com os irmãos, é estar em oração constante nessa batalha espiritual que é a vida do cristão, que é a nossa vida e a nossa trajetória cristã. E o tempo esgotou e eu vou voltar daqui a pouco com um novo vídeo. Fique aí, não saia daí, vá ver os vídeos no canal, compartilha, curta, se inscreva no canal e toque o sininho, que você vai ser abençoado por Deus através da sua palavra. A graça e a paz do Senhor Jesus.